um pouquinho, isso que você, que até foi o que o coach falou no começo, né, a bolha da NBA acabou sendo, na verdade, uma ideia que veio sua, né, e queria entender isso, de onde veio a ideia, e aí entender um pouquinho mais depois, um pouco das próprias diferenças de mercado que a gente tem de Brasil e Estados Unidos, para a gente falar disso. Então, na verdade, o que aconteceu aqui com a gente na Major League Soccer foi que, a partir do dia 12 de março, quando a Liga tomou a decisão de encerrar, de parar o campeonato, né, em função do Covid. Naquela época, a gente ainda não tinha a ideia da dimensão, né, quer dizer, a Liga ela parou dando, acho que foram 2 semanas, e depois das 2 semanas, quando a gente entendeu que o negócio era realmente complicado, né, e ficou parado do dia 12 de março, a gente voltou a treinar no dia 1º de maio. Mas, enfim, naquele 12 de março, a Liga tomou a decisão de não ter jogos. Foi um dia depois de um jogo da NBA, onde também o jogo foi parado no meio, inclusive, da partida. E a gente começou a ver esse movimento acontecendo com todas as ligas e os esportes americanos. Existem reuniões regulares, né, do escritório central da Liga e dos presidentes de clube, e nessas conversas, uma das coisas que foi levantada pelo presidente da Liga foi de que a gente tinha que ser criativo e imaginar em que situação que a gente poderia retomar a Liga de forma segura para as pessoas que estivessem envolvidas com o jogo. Né? Então, eu lembro ele falando que talvez se a gente pudesse criar clusters, né, ou seja, regiões mesmo, áreas dentro dos Estados Unidos para minimizar os voos, talvez fosse uma ideia a se pensar. Né? E eu lembrei, nesse momento, que aqui em Orlando tem um complexo esportivo bastante relevante, né, grande, que pertence a um dos nossos parceiros, patrocinadores, que é o Walt Disney Company, e que se chama ESPN Wide World of Sports, onde eu sabia que ali tinha 17 campos de futebol. E em volta, mais importante desse complexo, tem todo a rede hoteleira, que aqui na Disney chama de rede hoteleira de Epcot, que envolvem, se eu não me engano, são 10 ou 11 hotéis. Então, teria disponibilidade de quartos, né, de hotel para todos os times e todas as pessoas envolvidas com a competição, e também a possibilidade de você não ter somente campos para os jogos, mas também para o treino. Então, eu imaginei que a gente pudesse criar, e aí sim, a gente falou, né, vamos criar essa bolha de proteção, onde a gente possa ter todas as pessoas envolvidas morando, né, dormindo e treinando e jogando. Né? Foi quando a primeira ligação que eu fiz foi para o meu parceiro, colega da Disney, que a gente tem um relacionamento aqui no clube, dizendo, olha, eu estou com uma ideia bem doida, mas o que você acha? Né? E ele, no primeiro momento, assustou um pouco, mas depois ele, olha, isso pode funcionar pra caramba, porque a gente está parado também. Foi quando ele me deu, a gente conversou e ele falou, olha, eu vou levar esse assunto aqui para cima, e eu falei, eu vou fazer o mesmo. Foi quando eu liguei para o presidente da Liga, para o commissioner da Liga, fizemos um call ali depois de meia hora, 40 minutos, todo mundo gostou muito da ideia, e no dia seguinte já estávamos falando todos desde o commissioner, o presidente da Liga, até o presidente regional da Disney aqui, na Flórida, e eventualmente depois isso foi parar em Bob Iger e grandes executivos da Disney. Foi quando, enfim, aí começa toda uma negociação que não é simples, é demorada, os protocolos de segurança, os protocolos médicos, e como é que seria essa chegada, como é que seria né, o acesso ao hotel, quem poderia ter acesso, basicamente ninguém, né? Então, todo esse trabalho foi feito no sentido de a gente tentar conseguir voltar para a Liga de forma segura. E assim foi feito, uma vez que, a partir do momento que os clubes chegavam na bolha, né, tiveram 2 clubes que chegaram com jogadores já infectados, e evidentemente que a partir do momento que os testes foram acontecendo, esses jogadores foram sendo identificados, e eles estavam isolados, os times ficavam isolados, né, era praticamente um andar para cada time. Então, esses 2 clubes saíram da competição, mas a partir do momento que todos os jogadores chegaram, fizeram aquela quarentena inicial e começaram
a desenvolver o trabalho dentro do que a gente chamou a bolha, tivemos 0 casos. Né? E aí, no início, com todos os clubes, a gente chegava a quase 2.000 testes por dia. E eram testados a cada 2 dias. Então, assim, realmente, isso foi um resultado muito positivo. A bolha funcionou. A gente conseguiu realizar o torneio de forma segura. Né? Sabe o que me chama a atenção? Aí você me corrige se estiver errado, é muito mais a percepção minha, você vivencia o dia a dia hoje dos esportes americanos. A sensação que me dá é que o esporte americano é muito voltado para o varejo, né? Quase sempre tem muita ação de venda, de relacionamento, mas muito pensado e guiado para ser um negócio de venda. Que às vezes falta até espaço para um pouco dessa criatividade que eu acho que a gente tem, às vezes, de trazer um encantamento, de trazer uma solução diferente. Tem um pouco disso, tem um pouco desse DNA brasileiro de pensar uma solução meio maluca e conseguir ter uma saída para isso, porque muitas vezes eu acho que a mentalidade do americano está focada, eu vou fazer isso, mas eu preciso ter um retorno financeiro. Você acha que isso também fez um pouco de diferença, não? Não, eu acho, Eric, que o mercado de marketing esportivo aqui nos Estados Unidos ele é muito pautado pela NFL. Essa é a sensação que eu tenho aqui nos últimos 6 anos. Acho que as ligas, a NBA tenta coisas diferentes, mas assim, como ali lá em cima, né, nos donos, né, existem proprietários de franquias na NFL e na NBA, ou na NFL e na NHL, ou grupos, etc. Então, acaba que eles procuram ter uma linha de raciocínio muito, muito voltada pelo modelo da NFL, que é um modelo de sucesso monstruoso, né? Aí quando você vem, no nosso caso aqui, como futebol, que diferente da NBA, da NHL, da MLB, quer dizer, é um esporte global, que precisa se comunicar com o resto do mundo, né? Que tem algumas características diferentes das outras ligas em função disso, eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de trazer novas ideias, e eu acho que a Liga estimula isso também, né? Agora, falta mais, eu acho que mais do que você falou, né? De ter gente vindo de outros lugares do mundo para poder estar agregando aqui dentro do MLS. Quer dizer, eu cheguei aqui há 6 anos, depois de mim, eu acho que tem 1 ou 2 que vieram da Inglaterra, né? Então, eu acho que se diversificar um pouco mais, talvez possa vir outras ideias e outras formas de pensar o futebol dentro da liga. Mas eu acho isso, eu acho que a NFL ainda pelo tamanho, pela força, pelo poderio, esses são modelos que funcionaram, né? Quer dizer, então você vê, né? Todas as ligas têm o seu All-Star, tem o All-Star Week, onde faz os relacionamentos, e, né, elas procuram ter essa grande final, e enfim, o grande evento, etc. Mas no fundo é isso, eu acho que a experiência, que é muito importante, o relacionamento com o fã, que é tudo que a gente faz aqui é muito baseado nisso, né? A gestão profissional dos times, que eu acho que é importante também, de planejamento, né? Aqui nos Estados Unidos a gente fala em projeto de plano de 5 e 10 anos, né? Dentro de equipes esportivas, né? Coisa que, olhando para a nossa realidade do Brasil, conversando com colegas que trabalham no Brasil, é muito difícil, né? Você ter um planejamento de 5 anos, né? Então, é um pouco diferente. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha que construir um estádio, construir um CT, construir um time. Quer dizer, não tinha como fazer isso em 1 ano ou 2. Né? E aí, depois de 5 anos, está tudo aí. Tem 2 estádios, um centro de treinamento, o time está aqui, tem o time B, tem a academia, tem as escolinhas, quer dizer, tudo aconteceu, mas aconteceu dentro de uma lógica de planejamento. E dentro dessa lógica de planejamento, eu lembro de ter conversado com o pessoal do MLS faz uns 6, 7 anos, que eles tinham interesse em 2022 já estarem num novo nível mundial de liga, coisa que ainda não aconteceu, não chegou tão grande quanto eles esperavam, mas claramente vem melhorando. Como é que você enxerga a MLS dentro desse mercado mundial de futebol? Ainda tem muito a se galgar de tamanho e espaço? Ela tem. Na verdade, eu acho que cresceu bastante. Primeiro, é uma liga muito jovem, 25 anos, né? Estamos entrando no 26º ano. Então, é uma liga muito, muito recente, né? Está crescendo, eu acho, está crescendo bem, na minha opinião. Eu acho que o trabalho que é feito aqui, a qualidade do jogo, a
qualidade do desenvolvimento dos atletas. Alguns atletas que saíram daqui e estão fazendo enorme sucesso na Europa. Eu acho que ele é muito maior do que a percepção que se hoje tem, né? Eu acho que ainda existe um pouco de, eu diria, preconceito em alguns lugares, principalmente na América do Sul. E 2022 é uma data importante, tem a renovação de direitos de TV da Liga. Eu acho que pode gerar uma entrada de receita relevante para os clubes, essa é pelo menos a expectativa, e evidentemente que com um aumento de receita aumenta também o seu poder de investimento, né? E futebol é investimento, né? E a partir dali, de 2022 até 2026, o olhar do futebol do mundo vem para os Estados Unidos em função da Copa do Mundo. Costumo dizer que é raro onde você tem qualquer categoria econômica no planeta onde o maior mercado consumidor ainda não está completamente desenvolvido. E esse é o caso do futebol nos Estados Unidos. O maior mercado do mundo é o mercado americano, onde se vende mais bola, mais chuteira, mais camisas, mais o que você quiser colocar, e ainda não está 100% desenvolvido. Existem outros esportes aqui que têm relevância maior do que o futebol. Então, acho que a Copa do Mundo vem para ajudar isso, e evidentemente que a Liga cresce na mesma proporção. Acho que voltamos à questão do planejamento, né? É o que você está falando. Entre 2022, uma nova fase pelo contrato de TV, e 2026 a 30 vai ser outro momento por conta disso. Como é que você vê a tua atuação, né, dentro do clube, dentro do Orlando, e o próprio crescimento? Você falou rapidamente, né, que ainda tem pouca gente de fora nos clubes daí. Você acha que é também uma tendência da MLS começar a ser um importador de mão de obra aí nas gestões dos clubes? Olha, eu espero, né? Enfim, a gente aqui no Orlando City, a gente pode dizer que a gente abriu as portas, né? Nós fomos os primeiros. Tiveram alguns outros brasileiros que vieram e já estavam morando aqui, já tinham uma relação com o esporte aqui nos Estados Unidos, e evidentemente chegaram na Major League Soccer, mas eu acho que vindo como a gestão principal de um clube, eu imagino que tenha sido a primeira vez. Hoje você tem uma série de executivos brasileiros, ainda não é um número muito grande, mas existe uma série de executivos. Tem aqui no Orlando, evidentemente, por motivos óbvios, né? Mas tem no Dallas, tem acho que no São José, tem alguns clubes que hoje contam com a força do brasileiro. Eu espero que isso aconteça cada vez mais. O trabalho no Orlando é um trabalho que a gente está muito feliz com hoje, aonde nós estamos, né? Foi árduo, foi difícil, nada é fácil. Agora, dentro do que a gente se propôs, dentro do que a gente imaginou como planejamento mesmo. É um clube que é super jovem, né? A gente entrou na linha em 2015, né? A gente está indo para o nosso 6º ano, né? Onde não existia nada. Então, pensar assim é uma oportunidade incrível, né? Você começar um time de futebol absolutamente do nada, né? Ainda mais olhando para o nosso histórico de brasileiro, onde os clubes são centenários. Né? Então, era assim, era desenvolver a torcida, era construir o estádio, era construir o CT, era a desenvolver todo o planejamento e desenvolvimento de atletas, e aí você tem desde as escolinhas até as academias, né? E a gente foi fazendo esse trabalho até chegar ao ponto do ano passado, no nosso 5º ano. Aí sim, a gente foi vice-campeão do MLS is Back Tournament, foi esse torneio da retomada, né? Depois do torneio na regular, a gente chegou às semifinais de conferência, né? Então, assim, o time começou a dar os resultados que a gente vinha trabalhando esse tempo todo. Então, no primeiro momento, a gente criar a infraestrutura necessária para que os atletas pudessem ter a performance, e aí, uma vez que a estrutura estivesse toda definida, com maiores investimentos em jogadores, a gente pudesse ter aí os resultados, né? E qual que é a tua previsão, como chega o Orlando para 2026? Olha, a gente... Ou a própria MLS, né? Enfim, como vai estar esse mercado em 2026? Eu acho que o crescimento vai ser exponencial, né? Eu acho que a gente vai crescer nesses próximos 5 anos na mesma proporção. Eu acho que a Liga cresceu em 25. Quer dizer, essa Liga hoje só existe porque teve uma Copa do Mundo em 1994. Né? Foi um dos acordos, inclusive, para a Copa do Mundo vir para os Estados Unidos, era ter uma liga profissional competitiva. Né? E assim foi feito, esse foi o acordo em 94, em 96 essa liga começou. Então, e aí é onde nós estamos hoje.
Então, eu acho que daqui até 2026 e um pouco mais, eu acho que a gente vai ter um crescimento na mesma grandeza. Esses jogadores que a gente está vendo hoje indo daqui dos Estados Unidos para a Europa, principalmente para a Inglaterra, eu acho que esse fluxo vai crescer de forma absurda, né? Você vê, ontem mesmo foi anunciado um jogador que jogou 1 ano aqui nos Estados Unidos, vendo da academia do Dallas, hoje está no Roma. Um jogador nosso que a gente trouxe do college no draft, jogou 1 ano com a gente, hoje está na Inglaterra, e assim as coisas vão caminhando. E a partir do momento que esses jogadores começam a ir e a ter performance, né, a ter os resultados, eu acho que as pessoas vão começar a olhar para a MLS de uma forma um pouco diferente, coisa que já acontece hoje, mas que as pessoas ainda não se deram conta. E as coisas, eu acho que isso vai caminhar, né? E é evidente, né? Quando você cresce, você desenvolve, entra mais recursos, você pode fazer os investimentos, aí sim você tem aí um ciclo virtuoso, né? Que faz com que você consiga ter um crescimento sustentável do seu plano de negócio. É um pouco disso que a Liga está olhando. E aí você soma-se a isso o maior mercado consumidor do planeta, né? Então você... Potencial não falta, né? Exatamente. Então, o espaço é gigantesco de crescimento. É gigantesco. Maravilha, Alex. Obrigado pela atenção aí, pelo papo. E é muito isso, né? Acho que é a criatividade que a gente tem no Brasil, né? Sendo exportada também, não só dentro de campo, né? Assim, eu fico muito feliz, sabe, Eric? E é bacana porque existe um respeito muito grande pelo brasileiro aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de futebol, né? Então, é muito bacana você chegar numa reunião com uma série dos americanos, né, onde eles são referência numa série de áreas de desenvolvimento econômico, etc. E dentro do futebol, né, a gente chega e fala alto mesmo, né, porque a gente tem isso... Primeiro porque a gente nasceu com esporte e tem os resultados de muito sucesso. Então, eu fico muito feliz mesmo. E agora, também mostrando que a gente consegue fazer um trabalho de gestão. Isso é bom. Sem dúvida. Maravilha, doutor.